O surto de uma rara variante do ebola na África acende o alerta global. Canadá e Bahamas impõem restrições de viagem, enquanto o México reforça a vigilância para a Copa do Mundo. Israel amplia a ofensiva no sul do Líbano e a tensão volta a crescer no Oriente Médio. Em Newark, New Jersey, continuam os protestos em frente ao Centro Federal de Detenção de Imigrantes. Detidos continuam em greve de fome e a pressão aumenta. Ministérios públicos de New York e New Jersey investigam a FIFA por possíveis irregularidades na venda de ingressos da Copa do Mundo 2026. E ainda os bastidores da festa que revelou os 26 convocados da seleção brasileira. E a tragédia química em Washington, com mortos, feridos e desaparecidos. O Brasil News começa agora. Boa noite. O surto de uma rara variante do ebola na África já provoca reação internacional. Canadá e Bahamas impõem restrições de viagem, enquanto o México reforça a vigilância para a Copa do Mundo. Autoridades sanitárias de todo o mundo estão intensificando as medidas para conter um surto de rápido crescimento de uma rara cepa do ebola. A expectativa é que o governo de Donald Trump envie funcionários de saúde pública dos Estados Unidos ao Quênia para ajudar a compor a equipe de um possível centro de quarentena para norte-americanos na região. O plano, divulgado pelo Wall Street Journal na terça-feira, ainda aguarda a aprovação do governo queniano. A reportagem indica que alguns membros do Corpo Comissionado do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos já receberam notificações de mobilização. No entanto, funcionários do governo norte-americano não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters. Alguns países estão impondo ou considerando restrições de viagem para frear o surto de ebola. Na terça-feira, o Canadá anunciou uma proibição de entrada de 90 dias para residentes da República Democrática do Congo, Uganda e Sudão do Sul. A Agência de Saúde do país indicou que canadenses e estrangeiros que estiveram nas zonas afetadas e não apresentam sintomas deverão cumprir uma quarentena de 21 dias a partir de 30 de maio. As Bahamas seguiram o exemplo impondo restrições semelhantes que entraram em vigor imediatamente e permanecerão vigentes por 30 dias. Já no México, as autoridades estão reforçando a vigilância sanitária em preparação para a Copa do Mundo. Foi recomendado que viajantes que estiveram recentemente em países afetados remarquem suas passagens. Além disso, os aeroportos implementarão controles mais rigorosos, incluindo a verificação de documentos dos passageiros e seus itinerários de viagem. E no Congo, pacientes com ebola fugiram após ataques a hospitais e incêndios em áreas de isolamento. Médicos que atuam na linha de frente do combate ao ebola na República Democrática do Congo, que já enfrentam a falta de suprimentos básicos, agora também precisam lidar com ataques às suas instalações e com a fuga de pacientes. O diretor médico do Hospital Geral de Referência de Mongbualo, Richard Lokodu, contou que 18 pacientes fugiram no sábado depois que indivíduos não identificados incendiaram tendas de isolamento. Ele falou também que resultados de exames de 4 desses pacientes já retornaram, com 3 negativos e 1 positivo. Além disso, Lokodu disse que o hospital sofreu 4 ondas de ataques no domingo, o que permitiu que outros 7 pacientes escapassem. Ainda de acordo com a autoridade médica, os autores das agressões queriam que os corpos de vítimas de ebola fossem liberados para sepultamento. Os cadáveres de doentes que morreram de ebola são altamente infecciosos e enterros realizados sem o uso adequado de equipamentos de proteção são um dos principais fatores de transmissão. Os ataques remetem à violência generalizada contra instalações de saúde durante um surto entre 2018 e 2020, no leste do Congo, quando mais de 25 profissionais do setor foram mortos.
O chefe da Organização Mundial da Saúde afirmou na segunda-feira que o surto de rápida propagação no Congo e na vizinha Uganda estava superando os esforços de resposta, acrescentando que o número mais recente de mortes suspeitas é de 220. O ressurgimento do vírus tem reacendido a demanda por estações de lavagem de mãos fabricadas localmente na cidade congolesa de Bukavu. Artesãos podiam ser vistos soldando estruturas para as bacias, que se destinam a mercados, escolas, residências e espaços públicos. O médico Roy Ruambuza saudou o renovado foco na higiene, mas disse que lavar as mãos, por si só, não vai impedir a disseminação. Ele afirmou também que é preciso aumentar a conscientização e educar a população, além de reforçar a importância do distanciamento social e da rápida notificação de casos suspeitos. Israel ampliou sua ofensiva no sul do Líbano. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou o avanço das tropas e a expansão das áreas sob controle israelense. Segundo o líder israelense, o exército mobilizou forças expressivas e está atuando além de uma linha de demarcação de segurança que Israel havia estabelecido no território libanês. Além disso, os militares estariam colocando novas áreas sob seu controle. De acordo com fontes de segurança libanesas, Israel realizou mais de 120 ataques aéreos contra o Líbano na terça-feira, atingindo regiões do sul e do leste do país. O Ministério da Saúde libanês declarou através da agência de notícias estatal NNA que os bombardeios israelenses mataram 31 pessoas e feriram 40. As hostilidades entre Israel e o Hezbollah, grupo que é apoiado pelo Irã, continuam apesar do cessar-fogo anunciado em 16 de abril, com ambos os lados acusando mutuamente o outro de violações da trégua. Enquanto isso, um ataque israelense na faixa de Gaza na terça-feira matou Mohamed Odeh, o suposto novo líder militar do Hamas. Benjamin Netanyahu afirmou que Odeh chefiava a divisão de inteligência do grupo militante na época do ataque de 7 de outubro de 2023 e que, portanto, ele seria um dos mentores da ação. Fontes próximas ao Hamas não haviam confirmado sua nomeação como novo chefe militar, mas concordaram que ele era visto como um possível sucessor de Izz al-Din al-Haddad, o comandante-chefe das Forças Armadas do grupo, morto por Israel recentemente em 15 de maio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que o seu check-up médico correu perfeitamente e disse ter obtido excelentes resultados. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizou um exame médico e afirmou ter obtido os melhores resultados. O republicano, que completa 80 anos no mês que vem, escreveu em sua plataforma online Truth Social na terça-feira que, abre aspas, tudo correu perfeitamente. Ele não forneceu detalhes sobre o exame de rotina realizado no Hospital Militar Walter Reed. Essa foi sua terceira visita à clínica em 13 meses. Em novembro, após fazer diversos exames, entre eles uma ressonância magnética, Trump afirmou que o médico teria visto o melhor resultado que já havia presenciado em toda a sua carreira como profissional de saúde. Ao longo do último ano, o estado de saúde do presidente esteve cada vez mais no centro das atenções públicas. Isso após surgirem imagens de uma erupção cutânea no pescoço, tornozelos inchados e uma mão roxa. Essas anomalias de saúde foram classificadas pela Casa Branca como inofensivas. Recentemente, após um exame anterior, o médico pessoal de Trump, Sean Barbabella, declarou que o coração do presidente seria equivalente aos de pessoas cerca de 14 anos mais jovens. Trump frequentemente se apresenta como mais enérgico e em melhor forma do que seu antecessor democrata Joe Biden, que deixou o cargo aos 82 anos. Ele também rebateu críticas de que teria dormido em diversas reuniões, afirmando em fevereiro que apenas havia fechado os olhos porque estava entediado. Veja agora um giro de notícias pela região de New Jersey e New York. Em New Jersey, manifestantes seguem mobilizados em frente ao Centro Federal de Detenção de Imigrantes em Newark. Alguns detidos iniciaram uma greve de fome em protesto contra condições dentro da unidade.
ativistas mantêm uma vigília permanente e tentam impedir transferência dos imigrantes para outros centros de detenção. Os manifestantes pedem o fechamento da instalação e a libertação dos detidos. O caso continua gerando forte repercussão na região de Newark, no bairro do Ironbound. O Ministério Público de New Jersey e New York abriu uma investigação contra a FIFA por possíveis irregularidades na venda de ingressos da Copa do Mundo de 2026. Autoridades apuram denúncias de que torcedores teriam sido induzidos ao erro sobre a localização dos assentos e enfrentado aumento expressivo nos preços dos bilhetes. A investigação também busca esclarecer por que os ingressos desta Copa estão entre os mais caros da história do torneio. A FIFA recebeu intimações para fornecer informações, mas ainda não comentou o caso. Em 2003, o mergulhador William Sharp entrou para a história de New Jersey ao capturar uma lagosta gigante de 6,9 quilos, considerada até hoje a maior já registrada no estado. O animal foi encontrado nos destroços de um navio naufragado a cerca de 11 quilômetros da costa. Após uma verdadeira batalha debaixo d'água, Sharp conseguiu trazer a lagosta à superfície e garantiu um recorde que dificilmente será quebrado. Isso porque as regras atuais de pesca proíbem a captura recreativa de lagostas deste tamanho. O feito segue como um dos mais impressionantes já registrados nas águas de New Jersey. Em New York, um adolescente de 17 anos morreu e seu irmão de 15 anos ficou em estado crítico após um incêndio destruir uma casa em Cortland Manor. O fogo começou durante a madrugada e se espalhou rapidamente pelo imóvel. Bombeiros conseguiram resgatar os dois jovens de um quarto no segundo andar, mas a garota não resistiu. As autoridades acreditam que a causa tenha sido uma extensão elétrica ou uma régua de energia sobrecarregada. A tragédia abalou toda a comunidade local. Motoristas flagrados repetidamente por radares em New York terão que instalar um limitador de velocidade nos veículos. A nova lei assinada pela governadora Kathy Hochul atinge condutores com 16 ou mais infrações em um ano. O equipamento usa GPS para impedir excesso de velocidade. Quem descumprir a ordem poderá pagar multas de até $2.500 e até perder o registro do veículo. A medida surge após acidentes fatais causados por motoristas reincidentes. 3 pessoas ficaram feridas após um tiroteio no bairro de Melrose, no Bronx, em Nova York. Segundo a polícia, os disparos aconteceram pouco antes de 1 da manhã, em frente a um prédio na Grand Concourse. 2 homens de 22 e 24 anos e uma mulher de 30 foram atingidos e levados ao hospital. Todos estão em condição estável. O suspeito fugiu do local e até o momento ninguém foi preso. A seguir, Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou uma ação da Flórida contra a Califórnia e Washington sobre carteiras de motoristas comerciais. Tá com fome? Resolve agora. Café da manhã completo, fresco e pronto. Almoço? Esquece fila, esquece demora. Aqui é rápido e cheio de sabor. Bateu à vontade à tarde? A gente entrega. Abre o DoorDash, procura Teixeiras Bakery. Pediu? Chegou. Simples assim. Peça agora. Teixeiras Bakery. Mata a fome do jeito certo. A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou uma ação da Flórida contra a Califórnia e Washington sobre carteiras de motorista comerciais. A repórter Lorena Gomes tem as informações. A Suprema Corte dos Estados Unidos negou o pedido da Flórida para processar a Califórnia e Washington por emissão de carteiras de caminhoneiro
a condutores sem status legal ou proficiência em inglês. O caso está ligado a um acidente fatal ocorrido no ano passado, envolvendo o caminhoneiro indiano Harjinder Singh, que responde a processo criminal. A Flórida alegou violação de padrões federais de segurança, mas os dois estados negaram irregularidades. A maioria dos juízes rejeitou o pedido, com 2 magistrados defendendo a análise do caso. O governador da Flórida, Ron DeSantis, disse que ficou desapontado com a decisão. E uma professora de uma creche foi demitida e presa em Daytona Beach após uma investigação envolvendo um suposto incidente de abuso infantil. A polícia prendeu Latoya George, de 21 anos, no domingo, mas não divulgou detalhes do caso nem a idade da criança envolvida. A direção da escola confirmou a demissão imediata e informou que está cooperando com as autoridades e com o Departamento de Crianças e Famílias da Flórida. A instituição afirmou ainda que as famílias diretamente afetadas já foram notificadas. A suspeita foi libertada após pagamento de fiança no valor de $25 mil. O caso segue sob investigação. E uma pessoa ficou em estado grave após um tiroteio registrado na noite de terça-feira em frente a um restaurante McDonald's em Palm Coast. Segundo a polícia do condado de Flagler, a ocorrência teria começado após uma discussão no trânsito entre o cruzamento da Palm Coast Parkway com a Bellyterre Parkway. Um suspeito foi detido e a vítima foi levada ao hospital em estado crítico. A polícia informou que todos os envolvidos já foram identificados. A investigação segue em andamento. E o gabinete do xerife do condado de Hillsborough realizou uma operação de 4 dias durante o feriado de Memorial Day, focada em direção sob influência e segurança náutica. A ação ocorreu entre a sexta e a segunda-feira do feriadão, em parceria com a Patrulha Rodoviária da Flórida e as polícias de Tampa e da Universidade do Sul da Flórida. Ao todo, foram realizadas 325 abordagens de trânsito, com 300 advertências e 25 multas aplicadas. A operação resultou ainda na prisão de 36 pessoas por dirigir sob efeito de álcool ou drogas. E banhistas registraram uma tromba d'água numa praia no condado de Walton. As imagens viralizaram nas redes sociais. Os momentos de tensão foram registrados em Miramar Beach, quando a tromba d'água se formou no mar e depois avançou em direção à praia. Nos vídeos gravados por testemunhas, é possível ver guarda-sóis sendo levados pelo vento e banhistas correndo para se proteger, enquanto o fenômeno se transformava em um breve tornado ao chegar à costa. Não houve registro de feridos. A disputa política nos Estados Unidos ganhou um novo capítulo às vésperas das eleições de meio mandato. A campanha do presidente Donald Trump para redesenhar mapas eleitorais em estados comandados por republicanos sofreu um revés no Alabama e na Carolina do Sul. Um painel de 3 juízes dos Estados Unidos bloqueou o Alabama de usar um mapa eleitoral que eliminaria um dos 2 distritos da Câmara dos Representantes do estado com maioria negra. A decisão dos juízes, que incluiu 2 nomeados pelo presidente Donald Trump, é um revés para os esforços republicanos de manter o controle da Câmara nas eleições de meio de mandato de novembro. Eleitores negros normalmente apoiam candidatos democratas e os republicanos de Trump defendem uma maioria apertada na Câmara. A decisão de terça-feira segue uma decisão da Suprema Corte no mês passado, que tratou de mapas eleitorais que enfraqueceram severamente a Lei dos Direitos de Voto, uma lei de 1965 destinada a prevenir a discriminação no voto. It used to be the case that if you could show that it had a discriminatory impact on black voters, that was good enough. The Supreme Court has now said, no, you've got to show that lawmakers actually intentionally and purposefully were discriminating against black voters when they drew the map. It's a very high bar. And what this panel is basically saying is that in Alabama, the plaintiffs who sued here have met that bar, that they have produced enough evidence to convince this court that, yes, in fact, legislators did know and intentionally intended for this map to harm black voters specifically. Espera-se que o estado recorra da decisão à Suprema Corte. A governadora republicana do Alabama já adiou para agosto as eleições primárias partidárias para 4 distritos da Câmara dos Estados Unidos, que foram redesenhados como parte do mapa contestado. The Supreme Court could decide to go back to the map Alabama wants to use. They could allow the
panel's decision to stay in place and force them to use the map they used for the last election. But either way, they've got to make a decision pretty quick, right? Because those elections are coming up in August. Candidates have to be out there campaigning. You don't want voters to be confused about who they're voting for, which district they're in. And so this really underscores all of the chaos that the Supreme Court's Voting Rights Act decision has kind of unleashed across these various southern states. Tennessee e Louisiana desmontaram cada um assento majoritariamente negro na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Mas, na Carolina do Sul, Trump sofreu outro revés na terça-feira, quando vários senadores estaduais republicanos romperam com o partido e votaram com os democratas para rejeitar um novo mapa que visava desmontar o distrito, ocupado pelo deputado James Clyburn, um democrata negro que ocupava a vaga desde 1993. No próximo bloco, veja os bastidores da festa que revelou os 26 jogadores escolhidos para representar o Brasil no Mundial. A CBF transformou a convocação da seleção brasileira para um grande evento no Rio de Janeiro. Você merece o melhor na sua mesa. Conheça a Cortes Famous. Carnes e embutidos premium feitos com qualidade, tradição e um sabor que faz toda a diferença. De linguiças artesanais a chorizos defumados, cada produto é preparado com cuidado para transformar seu churrasco, seu almoço ou qualquer momento especial em uma experiência inesquecível. Cortes Famous, sabor autêntico, ingredientes selecionados e a confiança que sua família merece. Experimente hoje mesmo. Quando o assunto é importação e distribuição de alimentos, a escolha certa tem nome: Triunfo Foods. Uma empresa forte, estruturada e preparada para atender supermercados e restaurantes com agilidade, variedade e qualidade garantida. Portfólio completo, logística eficiente e centros de distribuição estratégicos que fazem o produto chegar rápido, no prazo e com padrão elevado. Triunfo Foods. Força no mercado, confiança na entrega e crescimento para o seu negócio. Confira agora os bastidores do evento de convocação da seleção brasileira masculina principal, que aconteceu no dia 18 de maio de 2026.
uma lista feita com muitas avaliações durante todos os anos, feita com competência, feita com paixão, feita com conhecimento. Eu creio que o trabalho feito foi muito bom. Vai ser uma lista perfeita, acho que não, mas uma lista com menos erros possível. É uma lista para ter a oportunidade de fazer um campeonato do mundo espetacular. Obrigada, mister. Sucesso na Copa do Mundo. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado a cada um dos senhores. Uma salva de palmas em homenagem ao Romário. Gelotti, por favor. Para meu trabalho e minhas decisões. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Até a próxima. Uma antiga cidadela inca descoberta no Peru pode rivalizar com Machu Picchu em importância histórica. Esta cidadela inca do sítio arqueológico de Tacrachulo, no Peru, pode ser tão importante quanto, ou até mais, do que as famosas ruínas de Machu Picchu. Quem afirma isto é o arqueólogo Emerson Pereira, líder de uma pesquisa em andamento no local, que abriga milhares de pequenos artefatos de ouro, prata e cobre. Descoberto em um planalto andino após explorações realizadas entre 2019 e 2024, o sítio está localizado a cerca de 225 quilômetros a nordeste de Machu Picchu, na região de Cusco. A cidadela reúne 700 estruturas, em sua maioria feitas de pedra, que serviram como templos cerimoniais ou moradias. Se bem é certo, Machu Picchu... Embora seja verdade que Machu Picchu tenha uma arquitetura monumental e seja importante pela funcionalidade que esta cumpre, Tacrachulo não deixa de ser menos importante que Machu Picchu. Isso pelo próprio fato de este ser um local importante, um sítio religioso, um sítio cerimonial, no qual eram realizadas diversas atividades dedicadas a diferentes cultos. Tacrachulo, que vem de duas palavras quechua que significam rocha-mãe, é um complexo de 17,4 hectares, com ruínas retangulares e circulares, que sugerem que o local tenha sido uma metrópole inca. Desde o início das primeiras explorações, o complexo arqueológico localizado na província andina de Espinar tem recebido visitantes ocasionais, mas ainda não conta com um circuito turístico formal. O presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, anunciou um corte de 50% no próprio salário e no dos seus ministros, em meio à crise política que já dura 4 semanas. O presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, disse na segunda-feira que reduzirá pela metade o próprio salário e os de seus ministros. A atitude foi tomada em meio a uma crescente crise política, marcada por manifestações que exigem sua renúncia.
Falando em um evento em Sucre, Paz disse que os cortes salariais demonstram a dedicação do governo. Quero informar que este presidente, junto com seus ministros, tomou a decisão, como parte do esforço e do compromisso com o país, de reduzir seu salário em 50%, para que isso contribua como um empenho claro de que a Bolívia tem um presidente e ministros que se juntarão a esse esforço. 50% do nosso salário será reduzido. A Bolívia passa por um período de agitação política e social que já dura 4 semanas. Os protestos têm causado crescentes problemas para a cadeia de suprimentos em La Paz e El Alto, cidades onde uma grave escassez geral de alimentos, combustível e medicamentos está atingindo mercados, hospitais e postos de gasolina. Cecílio Gonzalez é chefe do Sindicato Departamental dos Trabalhadores de La Paz. O povo está exigindo, desde as bases, desde os pontos de bloqueio, que o presidente deve renunciar por sua incapacidade de governar para todos os bolivianos. O presidente governa apenas para um setor, uma elite, que está em Santa Cruz. Portanto, esta luta é pelo bem comum, pelo interesse nacional e por nossas futuras gerações. Paz, que assumiu o cargo em novembro e herdou uma economia em turbulência, defendeu os cortes de gastos e reduções nos subsídios aos combustíveis, como ações para estabilizar as finanças públicas. Enquanto os manifestantes pressionam para que as medidas de austeridade sejam revertidas e para que o aumento do custo de vida seja enfrentado, alguns moradores dizem que o governo precisa manter o rumo. Esperamos que o presidente Paz tome as medidas corretas. Pedimos, como tal, que tomem as medidas sociais que considerem que têm de tomar, que devem e precisam tomar. Não é agradável estar à mercê de alguns bloqueadores, sem combustível, sem comida. O presidente russo Vladimir Putin assinou um decreto que perdoa dívidas de até 10 milhões de rublos, cerca de 140 mil dólares, para novos recrutas e suas famílias. O presidente russo Vladimir Putin assinou um decreto para o perdão de dívidas de novos recrutas na guerra na Ucrânia e de suas famílias. O Kremlin informou na noite de segunda-feira que aqueles que assinaram um contrato com o Ministério da Defesa, a partir de 1º de maio, ficarão livres de obrigações financeiras de até 10 milhões de rublos, o equivalente a cerca de 140 mil dólares. O benefício é estendido também a esposas e maridos. As condições são a existência de uma ação judicial de cobrança da dívida anterior a essa data e que o contrato de recrutamento seja assinado por pelo menos 1 ano. Além disso, Putin prorrogou por tempo indefinido os direitos de arrendamento de terras estatais para os combatentes na Ucrânia. Segundo um banco de dados imobiliário, o valor de 10 milhões de rublos equivale aproximadamente ao preço de um apartamento tipo estúdio de 35 metros quadrados em Moscou. A nova norma complementa uma série de medidas de apoio já existentes, como bônus elevados e acesso preferencial a universidades. O governo russo tenta, dessa forma, aumentar o número de soldados na guerra que o país trava há mais de 4 anos. O BTS voltou com tudo. Após concluir o serviço militar, o grupo conquistou pela segunda vez o prêmio de Artista do Ano no American Music Awards, em Las Vegas. Após votação popular, a sensação do K-pop, BTS, ganhou o troféu de Artista do Ano no American Music Awards, premiação que foi realizada na segunda-feira em Las Vegas. O líder do grupo, RM, agradeceu aos fãs, conhecidos como ARMYs, pelo apoio constante. Obrigado. É uma honra receber este prestigioso prêmio mais uma vez, depois que todos concluímos nosso serviço militar. Como disse o lendário Busta Rhymes, é um prêmio votado pelos fãs. Então, nosso maior agradecimento e gratidão vão sempre para os ARMYs de todo o mundo. O BTS já havia conquistado o mesmo prêmio em 2021, um ano antes de entrar em uma pausa para que os 7 integrantes cumprissem o serviço militar obrigatório da Coreia do Sul. Ao retornarem em 2026, além do principal prêmio da noite, eles venceram nas categorias de Melhor Artista Masculino de K-pop e Canção do Verão, com o single Swim. Cat's Eye, um grupo feminino internacional,
com integrantes de 4 países, também levou para casa 3 troféus, entre eles o de Artista Revelação do Ano. Taylor Swift, que chegou à cerimônia como a principal indicada, concorrendo em 8 categorias, não ganhou nenhum prêmio e não compareceu ao evento. Sabrina Carpenter, também ausente, venceu o prêmio de álbum do ano por Man's Best Friend e outros 2 troféus. Billy Idol, ícone do rock dos anos 1980, recebeu um reconhecimento pelo conjunto da obra por seus 50 anos de carreira musical. Outra grande vencedora foi a estrela colombiana Karol G, que recebeu o Prêmio Internacional de Excelência Artística. Quero dizer que, acima de tudo, essa carreira me deu o mais importante da minha vida: um propósito. Encontrei um propósito por meio da minha música. E agora uma última notícia: uma explosão seguida de implosão de um tanque químico provocou uma tragédia no estado de Washington. Uma pessoa morreu, 9 ficaram feridas e outras 9 continuam desaparecidas até a noite da última terça-feira. Um tanque químico implodiu e se rompeu em uma fábrica da Nippon Dynawave Packaging, no estado norte-americano de Washington, na terça-feira, provocando a morte de uma pessoa e ferindo outras 9, de acordo com as autoridades. O acidente ocorreu na cidade de Longview, a cerca de 45 quilômetros ao norte de Portland, no Oregon. Várias pessoas, incluindo um bombeiro, sofreram queimaduras químicas além de outros ferimentos e foram transportadas para hospitais próximos. Outras 9 pessoas permaneciam desaparecidas até a noite de terça-feira. De acordo com uma nota conjunta da Nippon e do Departamento do Xerife do Condado de Cowlitz, um tanque contendo licor branco, uma solução química de hidróxido de sódio e sulfeto de sódio utilizada na fabricação de polpa de papel, se rompeu por volta das 7h15 no horário local. Embora inicialmente as autoridades acreditassem que o tanque continha cerca de 300 mil litros, foi informado posteriormente que ele armazenava cerca de 3,5 milhões de litros de licor branco. Estima-se que cerca de 340 mil litros do material ainda estejam dentro do tanque danificado. Em 2016, a segunda maior fabricante de papel do Japão, Nippon Paper Industries, adquiriu a fábrica de Longview da empresa madeireira Weyerhaeuser, sediada em Seattle. Em seguida, criou a subsidiária de propriedade integral Nippon Dynawave Packaging. E chegamos ao fim de mais uma edição do Brasil News. Muito obrigado pela companhia e boa noite.